Voltamos à terceira aula do livro de Jeremias, transmitida em vídeo. Essa é a escola dominical da Catedral da Reconciliação, Igreja Episcopal Carismática. Aula que será para o domingo 3 de janeiro de 2021. A todos eu saúdo com a graça e a paz do Senhor, desejando um ano repleto de bênçãos, mas que sigamos confiantes de que Deus vai à frente e que nós estaremos mais seguros do que nunca se estivermos atentos à sua vontade. Voltamos ao profeta Jeremias, tivemos 2 aulas que nos trouxe uma visão panorâmica e alguns detalhes do livro. Esse profeta, ele é um profeta de muita coragem, é um ministério de coragem, né? Uma das características, estamos tratando características do ministério de Jeremias. E esse é um livro sobre coragem porque ele é um profeta que em alguns momentos ele traz no seu livro que foi alvo de uma conspiração, né? Houve toda uma trama contra ele. E ele chega a dizer que ele, como um cordeiro indo para um matadouro, ou seja, de forma inocente, né? Ele estava sendo vítima de uma trama. Então, uma dessas características que nós vamos iniciar nossa aula. Antes que sigamos em frente, vamos fazer uma breve oração, como sempre fazemos antes de nos adentrar nessa aula. Oremos. Deus eterno, Pai bondoso, Pai de amor, Pai de misericórdia, cuida de todos nós nessa aula, Senhor, principalmente de mim, Pai, para que possa, Senhor, transmitir de forma boa e inteligível, Senhor, essa aula, Pai. Dá-nos, Senhor, a tua direção. Sê tu, Senhor, aquele que realmente ministra essas palavras, Pai, para que eu não possa, Senhor, fazer com que nada se perca, Senhor. No nome de Jesus, é assim que oro e te agradeço. Amém. Queridos irmãos, Jeremias em algum momento chega a dizer ao Senhor que ele tinha aberto seus olhos. No capítulo 11 ele diz isso. E ele diz a Deus que Deus tinha aberto os olhos dele. E que ele agora entende porque eles queriam parar as pregações e até eliminar o pregador. E Jeremias chega a desejar que Deus bota essas pessoas no seu devido lugar. Mas aí, assim, depois que ele põe essas coisas, Deus volta a falar com ele, assim como Deus mostra a ele, Deus volta a falar com ele. E Deus é como se dissesse assim: Jeremias, o que tu esperavas? Facilidade? Se tu estás com dificuldade para correr com os homens, como seria correr contra os cavalos? Ou seja, na primeira dificuldade, tu já estás abatido. Jeremias, e quando as verdadeiras dificuldades estiverem diante de ti? Quando eu te constituí profeta, Jeremias, era para extrair o máximo de ti, o maior brilho. E eu gosto muito, como eu já falei para vocês, eu tenho me debruçado sobre comentários de Rick Warren e de Eugene Peters para enriquecer um pouco essas aulas dos livros proféticos. O Dr. Russell Shedd tem sempre sido uma fonte inesgotável de consultas, porque seus comentários são muito edificantes. Mas nesse trecho eu me detive mais às palavras de Rick Warren ao interpretar Jeremias e também Eugene Peters. E na Bíblia a Mensagem, a versão de estudo, traz um diálogo, né? E aí Eugene Peters se para fazer um comentário e eu gostaria de ler esse comentário para vocês. Porque, segundo Eugene Peters, Deus nesse momento para ter uma conversa franca com Isaías.
E ele diz assim no seu comentário: Deus teve uma conversa franca com Jeremias. O que ele disse ao profeta foi basicamente o seguinte: a vida é difícil, Jeremias. Você quer desistir na primeira onda de oposição? Você vai viver sempre na retaguarda ou vai estar à frente, Jeremias? Que interessante, né? Ele, ele diz assim: eu o chamei para que você viva no seu potencial máximo. Mas sei que é mais fácil estar nos braços da mediocridade. Mais fácil, mas não melhor. Mais fácil, mas não mais significativo. Mais fácil, mas não mais rico em propósito. Que mensagem! O Senhor está dizendo a Jeremias: Jeremias, é mais fácil ficar na mediocridade. Mas e o brilho? E o propósito vão ficar aonde? E ele continua: eu o chamei para uma vida de propósito, muito além do que você pensa ser capaz. E prometi dar a você a força necessária. Veja bem, logo no início a gente viu que Deus vem ao profeta, o profeta se justifica, Deus diz a ele que está constituindo ele profeta, mas é esse mesmo Deus que diz a ele: prepara-te. Porque em algumas Bíblias está escrito não prepara-te, a gente pode ficar procurando esse texto, esse termo. Em alguns tem assim, cinge os lombos, não é? Ou seja, te prepara para o que vai acontecer. Mas ele diz o seguinte: eu vou te construir como cidade fortificada. E Deus está dizendo o seguinte: eu vou te fortalecer, eles vão se opor contra ti. Mas aí nesse mesmo texto, Deus vai falar o seguinte: não prevalecerão. Porque Deus vem dizer isso a ele, logo após ter dito a ele o seguinte: que ele era constituído profeta, né, para derribar, destruir, arrancar e arruinar, mas também para construir e plantar. Então, primeiro ele tinha que levar essa mensagem contundente a esse povo idólatra que falhou terrivelmente. Em algum momento Deus vai dizer o seguinte, que a aliança foi quebrada. Deus manda ele diante do templo, dar uma mensagem contundente a esse povo, para mostrar o quanto Deus estava preocupado era com o estilo de vida deles e não com aquele culto, principalmente aquele culto mentiroso. Porque quando a minha vida não reflete, é uma vida que está preocupada com a vontade de Deus e com o propósito de Deus para a minha vida, o que adianta eu ir cultuar? É como se eles estivessem dizendo o seguinte: o templo basta. Eu estou no templo, eu estou salvo. O templo vai nos salvar. Não era o templo que salvava. O templo era um símbolo. E, aliás, aquele templo era uma vontade que nasceu no coração do rei Davi e o rei Salomão constrói o templo. Mas ele ia assistir à destruição da cidade e o templo ia ser queimado em algum momento. Então Deus estava dizendo o seguinte: não tem mais jeito e a melhor forma é se submeter à disciplina que Deus estava fazendo. E Deus vai dizer o seguinte a ele: que esse povo quebrou a aliança, que não tinha mais jeito e que Deus estava se retirando do templo. Imagine o seguinte: se o templo representava o local onde se adorava e Deus estaria presente no templo, porque o templo representava o tabernáculo, para Deus também seria algo terrível. Perante as outras nações, que Israel seria um símbolo, Israel seria uma figura simbólica, para que Deus abençoasse todas as nações através de Israel, do seu exemplo, da sua fidelidade e da sua obediência. Agora, o templo destruído seria simbolicamente e emblematicamente também algo terrível. Deus não estava submetendo a eles a tudo isso de bom grado. Deus estava irado. E ele diz aí, ele vai falar nessa profecia da sua ira. E ele fala como um fogo ardente essa ira. E depois ele vai falar de um cálice.
mas é o cálice do juízo. Sigamos então. E ele vai dizer a Isaías o seguinte: o que é melhor? Né? Então, sigamos. Outro ponto sobre esse livro de coragem. Ele foi acusado de ser traidor. É uma acusação séria, né? É uma acusação séria. Ele foi preso no átrio da guarda. Depois foi preso numa cisterna. Isaías tinha previsto tudo isso e 100 anos antes, há um século separando esses dois profetas. E agora Jeremias que está dizendo detalhadamente tudo que estava acontecendo, por que estava acontecendo. Ele chega a prever coisas terríveis, mas esse povo, vendo tudo o que acontece, mesmo assim, em alguns casos, quando busca o conselho do profeta, busca de uma forma mentirosa. Isso faz Deus ficar irado e vendo que não tinha jeito. Porque quando Jeremias intercede, porque Jeremias recebe essa mensagem, ele entende, ele tem uma visão do que está acontecendo. Ele se coloca no lugar do povo porque ele sabe o tamanho do sofrimento, ele fica sabendo de tudo isso. Era muita vergonha. E há símbolos, essa mensagem ela tem encenação, ela tem a própria vida do profeta, que é uma mensagem, mas ela também traz consigo demonstrações simbólicas difíceis para o povo. Ele vai dizer a Jeremias que não vai se casar porque ele mataria todos, mulheres, né? Todos seriam mortos. E eles não seriam enterrados. Os corpos ficariam expostos. A coisa mais humilhante nesse tempo, nesse contexto, era um morto apodrecer exposto. Né? Os corpos dos mortos não serem enterrados, ficarem expostos. Era um símbolo máximo de humilhação. Mas é essa cena que está descrita. E a gente precisa entender e aprender com esse profeta a coragem dele para enfrentar. Até que em um certo ponto o povo o procura e ele vai dizer, ele vai dizer que é melhor se submeter à Babilônia do que fazer qualquer acerto com o Egito. Aí o povo fica irritado com a mensagem do profeta. Mas imagine, será que Deus se agradaria disso? Imagine eu e você diante de Deus, buscando o conselho de Deus, ou orando para que Deus responda. Mas a gente já sabe o que vai fazer. É como se a gente dissesse o seguinte: não, eu vou consultar a Deus, porque eu consultei. Meu irmão, Israel estava fazendo algo terrível para si mesma, porque como nação, era uma nação que estava apenas fazendo algo encenado para enganar quem? Será que eles tinham condições de enganar a Deus? E o profeta fica calado sem dar a resposta. E eles se irritam. Isso também nos mostra, isso é um trecho belíssimo, está lá já no capítulo 41, 42, que Deus responde quando ele bem entende. Deus não é manipulável para eu e você ir consultar ele e querer a resposta na hora que a gente quer ou do jeito que a gente quer. Até porque o povo estava indo a Deus só por protocolo. O povo já sabia o que queria. E depois eles forçam Jeremias a ir para o Egito com eles. Meus irmãos, é assim. Esse profeta era corajoso.
Ele enfrenta essas coisas todas, mas ele é fiel à sua mensagem. E é fiel em sua mensagem. Também é um livro sobre persistência, porque quanto ao amor, a insistência em interceder traz uma mensagem, eu já até relatei um pouco aqui, um certo alinhamento, né? É uma semelhança com o ministério chamado de Moisés. Porque, vejam bem, o chamado deles, né? Moisés diz que é pesado de língua, Jeremias diz que não sabe falar. Os dois intercedem, né? A diferença é que Moisés intercede, né? E Deus responde a Moisés que por causa dele ele responderá. Jeremias, a resposta é que ele pare de orar, porque ele não vai responder. No livro de Moisés, ele guia a nação para o deserto, para dentro da terra, pelo deserto até dentro da terra. Jeremias empurra a nação para fora, porque a disciplina era inevitável. Moisés teve um servo fiel, que era Josué. Jeremias tinha um servo fiel, que era Baruque. Veja que semelhança, não é? Moisés ratifica a aliança no Sinai. E Jeremias ratifica a aliança davídica, anuncia uma nova aliança. Porque a aliança do Sinai tinha sido quebrada. E um dos símbolos dessa aliança quebrada, Deus diz a ele que não ia responder por esse povo. E Deus vai dizer exatamente o seguinte, que ele está se retirando do templo. Isso é muito simbólico. Mas quando Jeremias está muito perturbado, Deus, lá naquela visão do vaso do oleiro, Deus está falando ao profeta principalmente. Porque ele está dizendo assim, ô Jeremias, assim como o oleiro pode fazer com o barro, eu não poderia fazer isso com o meu povo? Mas a mensagem do oleiro, meus queridos, tem algo muito importante a ser aprendido. Enquanto o vaso está mole, ele pode ser moldado. Ele ainda está nas mãos do oleiro. E o oleiro só completará a sua obra quando esse vaso estiver impecável. Mas se esse vaso ressequido, já depois de endurecido e formado, vier a não reter a água, ou não for um vaso digno do seu propósito, o que será desse vaso, meus irmãos? Poderia o oleiro, apesar de Deus poder todas as coisas, esse vaso pode voltar ao pó, mas ele jamais será o mesmo. Ou ele será quebrado, como diz a palavra. Porque aquele que tem a cerviz rígida, aquele que não se dobra, aquele que não se arrepende, será quebrado. Queridos, essa mensagem é poderosa. Essa mensagem adverte a nação do que virá. Esse profeta vai construir toda essa narrativa numa carta aos exilados. Vai enviar uma carta aos exilados. Várias levas acontecem. O exílio não foi uma coisa só, pá, e aconteceu. Não. Várias levas ocorrem. Eles vão. Mas Deus vai dizer o seguinte. Nessa carta Jeremias vai dizer que onde eles estivessem, eles estavam porque era a vontade de Deus. Deus desterrou eles. Volto a falar para vocês, o favor de Deus era a terra no Antigo Testamento. No contexto desse povo, perder a terra era perder o favor de Deus. Então, essa disciplina era necessária. E Deus está mandando eles para lá. E Deus está dizendo, edifique casa aí, case aí, tenha filhos aí. E orem pela paz do lugar onde vocês estão. Porque se houver paz aí, vocês terão paz. E depois Deus diz ainda o seguinte, que Ele é que sabe que pensamento tem ao respeito desse povo. Pensamentos de bem e não de mal.
para que quando eles o buscarem, eles vão buscar de todo o coração, vão achá-los. E ele diz, eu vou trazê-los de volta do lugar de onde os desterrei. Então vejam que coisa maravilhosa. É essa a mensagem desse profeta. É essa mensagem tão especial que Jeremias tem para mim e para você. Queridos, a leitura desse livro vai levá-los a algo maravilhoso, a um novo entendimento sobre a mensagem profética desse maravilhoso servo de Deus. Para a mensagem tão maravilhosa que Deus prepara para mim e para você. Desde a época que Ele cuidou desse povo, deixou registrado para que eu e você hoje estivéssemos debruçando sobre essa mensagem e meditando um pouco sobre a vontade de Deus. Como era importante fé e obediência, os pilares que Deus estava construindo lá no Pentateuco. E foi exatamente depois de tudo se cumprir que esse povo falha terrivelmente. Mas Deus vai dizer o seguinte, que uma nova aliança. Deus tem um consolo. Deus podia restaurar esse povo. Tudo podia ser restaurado. Amém? Eu os convido a fazer uma leitura desse livro com muito detalhe. Esse livro é um dos mais citados no Novo Testamento. É o profeta mais citado por Jesus. Os evangelhos citam, dão exemplo, usam passagens dessa profecia. No nome de Jesus é o que eu peço. Que vocês se interessem por essa leitura. Que vocês entendam essa mensagem. No nome de Jesus, eu desejo a todos vocês um excelente domingo, um excelente culto. E até a próxima aula, onde nós começaremos a ver Lamentações de Jeremias. Um abraço a todos. Tchau.